Olá, olá! Que bom ter você por aqui para aprender um pouquinho sobre o que são regras, por que elas são importantes e como colocá-las. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir uma pequena gentileza que é muito importante para que esta mensagem chegue para o maior número de famílias possíveis. E para me ajudar, você só precisa curtir esse vídeo, deixar a tua opinião aqui embaixo nos comentários e mandar para aquela pessoa que pode se beneficiar com esse conteúdo. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, que toda segunda-feira tem uma mensagem minha para você. Agora sim, vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre regras. E para começar esse assunto, eu gostaria de perguntar se vocês já se perguntaram o que são regras e para que elas servem. Parece um tanto óbvio, né? Mas quando a gente precisa formular uma resposta para essas perguntas, a sensação é que não se trata de algo tão simples assim. E existe uma maneira que eu gosto bastante de definir o termo regras para os pequenos. Eu costumo explicar para eles que as regras são como combinados entre as pessoas, que existem para nos mostrar o que é certo e o que não é certo, aquilo que é errado, né? E costumo perguntar para eles se eles já pararam para pensar como seria um mundo sem regras, sem horários, sem filas, sem placas de trânsito. Pois é, as regras são importantes porque colocam ordem no mundo. E quando nós somos crianças, nós precisamos da ajuda dos nossos pais para explicar o que podemos e o que não podemos fazer. Depois que a gente cresce, os pais não precisam mais nos ajudar, porque elas passam a viver dentro de nós, como se fosse um mapa que nos mostra qual caminho devemos seguir. Em outras palavras, gente, as regras acabam então contribuindo para o estabelecimento de limites nas crianças e as ajudam a compreender o que os adultos esperam, né, ou qual o comportamento que vai ajudá-las, né, ou aquilo que eu não devo fazer, ou qual comportamento me traz problemas. Mas é importante que no momento de definir as regras, elas tenham clareza. A criança deve entender que ela tem direitos e deveres, e que se ela cumpre os seus deveres, ela terá os seus direitos. Mas para isso, os pais precisam ser claros ao explicar o que ela precisa fazer, quando ela precisa fazer, como ela precisa fazer e por que ela precisa fazer. Porque muitas vezes o que é óbvio para o adulto não é óbvio para uma criança. Um outro ponto importante é que as regras precisam ser coerentes, ou seja, os pais devem saber que são modelos para os filhos, inclusive nesses momentos. Por exemplo, como eu vou cobrar do meu filho que ele organize o seu quarto se eu não consigo praticar isso na minha rotina? Entende? Você não tem condições de cobrar algo que você ainda não desenvolveu. Por isso, é importante que essas regras sejam cumpridas pela família e não apenas pela criança. Você também deve ser consistente e manter os combinados até o fim. O cumprimento das regras não pode depender do humor dos pais, de um dia que foi difícil ou de um sentimento de pena pelo filho. Ai, Jordana, mas então as regras precisam ser rígidas? Eu vou responder para vocês que não, de forma alguma. As regras podem ser negociadas em momentos específicos, mas se
uma regra passar a ser questionada muito frequentemente, talvez seja um motivo para revê-la. Vocês, pais, também devem monitorar o comportamento dos filhos. Sabem por quê? Não é o fato da criança ter um quadrinho, ou lembretes, ou um papelzinho grudado na geladeira com as regras que ela vai lembrar de cumpri-las, de fazê-las. Elas precisam ser lembradas até que aquele comportamento ele seja incorporado no dia a dia desta criança. Mas é importante que isso seja feito de uma forma muito cuidadosa e muito amigável, né? Onde a gente ajude a criança a entender quais os tipos de consequência as suas atitudes, né, podem causar nela mesma ou nos outros. Qual o trabalho que dá para resolver esses comportamentos, essas atitudes e o porquê ela deve modificar esse comportamento. Cada família tem o seu próprio sistema de valores, né, e expectativas diferentes em relação aos filhos. Por isso, essas regras elas podem variar, né, para cada lar. No entanto, um dos problemas que contribuem para o aparecimento de problemas de comportamento são as divergências nas opiniões entre os pais. Então, a dica que eu posso dar é: conversem previamente sobre quais as regras ambos consideram importantes para a família e somente depois envolvam a criança. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de te dar 5 dicas para te ajudar nesse momento de estabelecer regras com o seu pequeno. E a primeira dica é: seja objetivo e direto. Evite dar ordens na forma de perguntas ou com frases muito longas. A segunda dica é: seja firme. Mantenha um tom de voz decidido e uma expressão facial séria, mas sem ser agressivo ou sem humilhar a criança, tá? A ideia é passar uma impressão de que você está dando uma ordem, mas sem ser autoritário. A terceira dica é: evitem ordens à distância. Use olho no olho e tenha o controle da situação. A quarta dica é: não faça combinados com muita antecedência, para evitar que a criança esqueça ou então que ela não valorize a urgência do seu pedido. E por último, dê o exemplo, sempre. Certo, pessoal? Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!